Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live de alunações pipocas de IP com a astróloga Patrícia Ungarelli. Meu nome é Alexandra Ferreira e eu sou presidente da Associação Pipocas de IP, uma associação de solidariedade social que auxilia famílias com dificuldades económicas através da nossa loja social e também da entrega de cabazes alimentares. Também prestamos auxílio espiritual através do nosso Colégio Rompe Mato. E hoje estamos aqui com a Patrícia, que vem das lunações e vem nos falar da lunação em Capricórnio e aguardamos a sua chegada. Preparem os vossos materiais, o planner, a agenda, para anotar tudo, porque damos sempre informações importantes para conseguirmos organizar o nosso mês da melhor forma e aproveitar os astros. Eu não estou a conseguir aceitar a solicitação da Patrícia, eu sei, já aceitei, mas não aconteceu nada. Vão partilhando. Dá-me informação que não pode aderir, Patrícia. Talvez algum perfil diferente. Sim, aguardamos. Vamos aguardar que a Patrícia entre com outro perfil, sem ser astrologia para negócios. Já da outra vez foi difícil. Ora, aqui está. Ah! Eu não sei por que não está entrando outro. O mês passado também não entrou. O Astrologia para Negócios. Por que será, gente? Não sei, diz-me que não pode. Esse que não pode ser. Mas por que será? Desde que hackearam esse perfil e depois eu consegui ter a conta de volta, começou a acontecer isso. Mas enfim, gente, eu entrei com esse perfil, mas tem o outro, né, que é o mais profissional, que é o Astrologia para Negócios. Quer dizer, os dois são, mas aquele é mais direcionado na função, né? Tudo bem, Alexandra? Já cá estás. Tudo bem. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, olá, quem que tá aqui? Deixa eu ver, tô com o computador aberto para poder ver. Então, Cibele, quem mais tá aqui? A Lê tá aqui. Sim. Carolina, muito bem, gente. Suculentas Leiria. Então, gente, uma coisa importante, né? Acabei de fazer a astrovisão, então se vocês quiserem depois assistir, já falando da próxima semana, da Lua Crescente, só entrar lá no meu canal do YouTube, tá bom? E eu falei na astrovisão que agora aqui no combo de lives, que é uma vez por mês aqui no perfil com a Alexandra, Pipocas de IP, a gente ia falar mais dessa alunação, portanto, do mapa da Lua Nova. Então, para o pessoal que assiste depois, o pessoal que vê lá no meu canal, que eu coloco também a live lá, a alunação é sempre um marco muito importante, porque a gente tem um mapa para esse momento, que é a lua nova de cada mês, no signo daquele mês, e é aquele período, é aquele momento de semear, de planejar, da gente fazer a nossa carta de intenções mesmo, né? Da gente entender o que a gente quer que realize ao longo daquele mês. Lógico que cada lua nova, como tem um signo daquele mês, aquele signo vai dar um colorido, vai dar qualidade para aquela alunação. Então a gente está na alunação de Capricórnio, que é uma alunação de execução. Ou seja, é um mês para executar. Por isso que é muito ruim a turma, quando tira férias no mês de janeiro, o pessoal do Brasil, normalmente, esse é um mês que as pessoas ficam meio assim, né, à deriva, fica lá, férias, e às vezes
pode perder uma energia muito poderosa de materialização. E essa alunação especificamente, além dela ser uma alunação realmente muito poderosa, tem ali o Sol junto com Plutão, é uma conjunção forte, tem Plutão envolvido nela, a gente também tem Urano muito bem posicionado nesse mapa. E Urano, eu falei um pouco agora eu vou dar uma mergulhada nisso, é o planeta que ajuda a gente a romper padrões que não estão mais funcionando. Então, a alunação de Capricórnio, como ela é uma alunação, um potencial envolvido na execução, na estruturação, na organização, materialização das coisas da nossa vida, das coisas que a gente deseja, ou das intenções, ou das ideias, como ela já tem essa força de estruturação e de impulso, porque Capricórnio é um signo de impulsividade, ele não é um signo de fixação igual Touro, ele é um signo de ritmo impulsivo. É para dar início e já materializar. Sabe, é como se começasse a construir e o prédio ficasse pronto já, rápido. É um pouco isso, é uma coisa de produtividade. Esse Urano envolvido na Lua Nova, alunação, dá para nós uma capacidade de acelerar o processo. Então a gente está com essa alunação, com esse mês, né, vai dar agora do dia 11, hoje mesmo é a Lua Nova, e vai até dia 9 de fevereiro. Esse período, então, a gente está chamando isso desse mês lunar, esse período é um período de materialização e aceleração. Realmente para a gente executar, fazer e avançar, conseguir colocar em prática coisas diferentes, coisas originais, romper os padrões de fato, porque romper é uma questão de Urano e padrão é uma questão de Capricórnio. Então, quando a gente vê essa alunação em Capricórnio com uma força de Urano positiva, eu entendo que é, de fato, para a gente conseguir virar a chave. Aquilo que às vezes demora e você fica ali, volta para o padrão, porque é repetitivo, você volta para o condicionamento. É que nem começar dieta, começar exercício. Você vai a primeira semana no ginásio, depois você para, não faz mais. Faz a primeira semana dieta, depois não faz mais. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu romper o padrão e volta para o condicionamento. Isso acontece não só na vida pessoal, em tudo. Você começa uma coisa nova no seu trabalho, de repente você voltou a fazer o antigo. Você avança, depois você volta. E é o tempo todo isso, enquanto a gente não rompeu, de fato, aquele condicionamento. Quando rompeu o condicionamento, você se liberta. E libertando, você avança. Esse é o que a gente tem de mais favorável nesse mapa de lunação. A possibilidade da gente fazer esse processo de uma maneira assim bem consciente e de uma maneira até rápida. Agora, não de uma maneira suave. Ou seja, bem consciente, bem rápido, mas não tão suave. Ou seja, não é aquele processo que, ai, florzinha, não é bem isso. É impactante. Até porque Sol conjunto Plutão traz um impacto. Plutão, planeta que está envolvido na alunação, também traz uma radicalização. Então, talvez aquilo que você está adiando, o ano inteiro adiou, esse mês de janeiro possa ser realmente esse mês que você rompe esse padrão, transforma de forma radical e avança. E vai para frente, tá bom? Isso eu vejo que do mapa, né, a parte mais positiva que a gente tem é essa alunação com essa força, tá bom? Outra coisa muito importante desse mapa, já que a alunação acontece no signo de Saturno, que é o signo de Capricórnio, a gente tem Saturno muito bem aspectado nesse mapa. Então, outro ponto muito positivo para esse período. Eu não sei se vocês estão sentindo assim, mas eu estou, pelo menos, vocês me contam depois, muita energia. Vocês estão com essa energia de produzir, fazer, acontecer? Sou eu só? Ou esse Marte e Saturno me pegou de jeito aí, eu estou conseguindo ver isso. Mas o Marte e Saturno, em bom aspecto, em sextil, eles estão os dois juntos em sextil, é aspecto de produtividade, é aspecto de execução. Então, é mais um plus aí para essa alunação em Capricórnio. Então, mais um motivo para a gente pôr em ação as coisas que a gente quer iniciar. Ou seja, dar o primeiro passo, começar e arrancar. E arrancar já com velocidade, tá bom? Então, Saturno faz ótimo aspecto com Marte e faz um ótimo aspecto com Júpiter, que é o aspecto Júpiter e Saturno, quando eles estão bem,
é quando a gente sabe que aquilo que a gente faz ganha forma, ganha conteúdo e prospera. Então, esses dois planetas juntos, em termos ainda de trabalho, de negócio, melhor ainda, é quando a gente tem uma estrutura e a gente expande essa estrutura. Ou seja, você cresce com estrutura, você cresce com fundamento, você cresce com segurança. Então, você consegue crescer, o seu prédio, ele vai crescendo e vai formando ali os fundamentos, os patamares ali direitinho. Em vez de crescer de qualquer jeito, se endividar. Muitas vezes a gente cresce e se enche de dívida para crescer. Isso não é um bom aspecto de Júpiter e Saturno. Um bom aspecto de Júpiter e Saturno é aquele que você ganha, tem dinheiro e cresce. Investe, cresce. Ganha, cresce. Você não entra em dívida e você prospera e usa aquele dinheiro para reinvestir no crescimento, no seu crescimento. Isso é um acordo ou um equilíbrio entre esses dois planetas sociais. Então, Júpiter e Saturno, dois planetas sociais. Lógico que, se você conhece seu mapa, quem conhece o mapa pode olhar como é que está essa relação no seu mapa de Júpiter e Saturno. Por quê? Porque se eles estão em desafio, tem desafio em relação a isso. Ou eu me seguro demais e fico adiando o meu crescimento e fica se boicotando, não é? Ou eu fico me endividando para crescer e sem estrutura nenhuma. Então, esses dois astros, quando eles estão em desafio, eles dão esse tipo de problema normalmente. Quando a gente tem eles em bom aspecto, a gente tem mais facilidade de aproveitar as oportunidades, de realmente aproveitar o resultado daquilo, aprender com os erros de uma forma mais organizada. É um aspecto bem promissor. Então, Saturno, planeta regente dessa lunação, está nesses dois aspectos super favoráveis, com Marte, com Júpiter. Então, acho que esse é um dos pontos também da lunação bem favorável. E o outro ponto muito favorável é a conjunção. Então, Mercúrio e Marte também estão juntos nesse mapa. Esse aspecto de Mercúrio e Marte é aquele famoso aspecto que dá para nós um negócio chamado assertividade. Assertividade. Então, você pensou, fez e deu certo. Pensou, deu certo. Em vez de só pensar e não fazer. Quantas vezes a gente fica pensando em coisas e não age? E muitas vezes a gente age sem pensar. Também não funciona. Porque pode dar tudo errado. Você não pensou, não analisou, não planejou. Então, fez por impulso. Depois aquilo não se sustenta. Então, Mercúrio e Marte é uma união, é uma conjunção, portanto, uma união entre o que você pensa e o que você faz. Então, normalmente, você pensou, fez. Pensou, fez. Pensou, fez. E Mercúrio em Capricórnio e Marte em Capricórnio é um pensar, fazer com assertividade. Porque Marte em Capricórnio está na melhor posição que ele podia ter. É uma posição exaltada dentro da astrologia. Então, é uma ação que de fato chega no resultado. Por isso que é um mês muito produtivo, um mês com muita força de materializar, um mês de concretizar, e um mês que a gente não deveria jogar fora essa energia, passeando só, tá? Não que a gente não possa tirar férias. A gente aqui está trabalhando. Normalmente, o pessoal do Brasil, nesse período, é período de férias escolar. Então, mais fácil para estar nas férias. Mas quem tiver em férias, lembra disso. Faça das suas férias ser muito produtiva, mesmo que você esteja viajando. Às vezes a gente tem uma ideia, você anota a sua ideia. Você está viajando, está passeando, mas anota. Não deixa a ideia fugir. Vai lá, põe num caderno. Mesmo nas férias, às vezes é nesse momento de descontração que vai vir a sua melhor ideia. Num momento onde a gente está com essas ideias poderosas. Coloca no bloco, quando você voltar, você põe em ação. Mas naquele momento que veio a sua ideia, você materializou. Você colocou ela numa lista. Você colocou ela num aplicativo, você colocou ela, você tirou da mente, colocou ela num papel. Isso é uma natureza da Terra. A Terra faz isso, né? Capricórnio faz isso. Tira da cabeça, põe num caderno. Tira da ideia, coloca numa lista. Tira do plano dos sonhos e coloca numa planilha. É o primeiro passo para executar alguma coisa. Porque se fica na cabeça, com uma energia de Capricórnio, não vai fazer nada. Vai ficar na cabeça, vai sumir e pronto. Depois você vai perder uma oportunidade. Tá bom? Beleza, gente? Deixa eu ler algumas coisinhas, porque hoje eu anotei um monte de coisa, fiz bem o exercício da Terra, viu? Então, tem muita coisa escrita aqui. Então, vou ler aqui para vocês, tá bom? Se tiverem pergunta, pode deixar aqui que a gente responde. Então, olha, um mês muito auspicioso, com muitas oportunidades de realizar e prosperar. Existe uma energia de criatividade, aquele planeta Urano envolvido na alunação traz uma energia muito forte de criatividade e de inovação.
Portanto, dá para a gente fazer aqueles rompimentos de padrão por causa disso. Então, tá alta essa energia. Comunicação assertiva, que é o que eu falei agora de Mercúrio e Marte. Produção de conteúdo. Então, é um mês para a gente, para quem trabalha com isso, para quem precisa criar aula, criar curso, criar conteúdo, é um mês, assim, perfeito. Escrever, né, livro, perfeito. Perfeito mesmo. Talvez seja o melhor mês do ano, hein? Nesse quesito. Vamos aproveitar, porque pode ser o melhor mês do ano para isso, tá? Só tem Capricórnio nesse mês, não tem Capricórnio daqui 3 meses, gente. Então, acredito que é o melhor mês para esse tipo de ação, tá? Uma produção de conteúdo mais organizada, com mais foco, muito foco e determinação e produtividade. Então, a gente pode deixar nossas tarefas do dia, o nosso dia muito mais produtivo. Não é a quantidade de horas que a gente vai trabalhar ou vai executar, mas é a produtividade. Em pouco tempo, você fazer aquilo que faria num dia inteiro. Isso é a produtividade, tá? Tem a ver com a qualidade e não com a quantidade. Força para fixar objetivos e manter, né, fazer um processo de manutenção, sustentação dessas ações e desses objetivos numa rotina bem planejada. Então, outro ponto importante do mês é a característica da gente conseguir melhorar a nossa rotina, melhorar esse dia a dia, você ter mais vitalidade, mais energia e, de fato, fazer mais coisas em pouco tempo e ser um tempo mais organizado, uma rotina mais planejada e mais estratégica, tá bom? Atenção na primeira semana, ou seja, primeira semana não, na primeira metade do período, com os excessos. Então, nessa primeira metade do período, inclusive eu falei um pouco disso na Astrovisão, que é o dia 19 de janeiro, a gente tem um aspecto que pede mesmo um pouquinho de cuidado com ilusões, percepções, coisas que a gente sente, é aquela coisa meio netuniana, né? Então, Vênus, quadratura, Netuno. Ilusões, erros de avaliação, erros de julgamento, julgamentos equivocados. Então, é aquela história, isso no meio que a Alexandra trabalha, e naquela função que ela exerce como sacerdotisa, isso é um ponto muito importante, que acontece muito, gente, no meio espiritual, no meio religioso, nesses meios mais esotéricos, é a gente perceber coisas. Isso tem a ver com a mediunidade, tem a ver com aspectos de Netuno. Netuno lida com o lado de lá, lida com energias que a gente não vê. Portanto, tudo que a gente pensa em energia, em sutileza, tem a ver bastante com Netuno. Vênus quadratura Netuno é aquele aspecto que a gente cisma que alguém não gosta da gente. Por exemplo. Exemplo prático, tá? Como é que seria um Vênus quadratura Netuno? A gente entra num lugar, cismou. Ah, mas o que fez eu sentir isso? Sei lá, né? A gente não sabe o que faz a gente sentir, mas a gente percebe. Às vezes, a gente percebe certo. Às vezes você está intuindo certo. Realmente, o que a gente fala no Brasil, o santo não bate. Aqui também fala, né? Fala isso aqui em Portugal? O santo não bate. Às vezes é isso, mas às vezes não. Às vezes não é isso, não tem nada a ver com o santo, coitado do santo, deixa ele de lado, não é o santo, mas esse tipo de situação, esse tipo de aspecto. A gente percebe, fica... E às vezes você captou, por exemplo, a gente captou uma energia ruim de alguém, por exemplo, que está lá tendo um problema, e a gente captou. Aí soma com a energia da nossa irritação, aí soma com alguma coisa que não deu certo para outra pessoa, para o seu amigo. Você junta tudo, coloca tudo num balaio, tudo numa panela, mistura tudo e depois você fala para você mesmo, aquela pessoa não gosta de mim. Entendeu o que acontece? É uma junção de sentimentos, de emoções, de energia, de tudo. E a gente só vai captando igual esponja, vai pegando aquilo. Aí pega um dia que tem Vênus quadratura Netuno, ou Mercúrio quadratura Netuno, ou às vezes o Sol quadratura Netuno, e aí a gente sabe que aquilo é verdade, a gente acha que aquilo é real, e a gente jura de pé junto que aquilo é de verdade. De verdade, a pessoa não, a pessoa fez. Aí vem outras camadas desse processo. Quais? A pessoa fez lá um trabalho contra mim. Sonhei, a pessoa está fazendo. A pessoa fez não sei o quê. O meu vizinho não gosta de mim, está querendo destruir o meu trabalho. O outro fez não sei o quê. Isso tudo é um mundo irreal. Às vezes não existe nada disso. Às vezes tem, às vezes não. Então a gente precisa ter um senso capricorniano para lidar com isso. Que bom que Vênus quadratura Netuno está acontecendo uma alunação em Capricórnio.
Porque o senso capricorniano vai dizer assim, o que eu falei agora, fui bem Capricórnio agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Como existe uma dúvida, eu não posso afirmar. Como existe uma dúvida, eu não posso dizer isso como uma verdade absoluta. E eu não posso tomar decisões em cima de uma dúvida. Já pensou? Tipo, aquela pessoa está fazendo coisas, a pessoa fez aquilo, eu não sei nada. Alguém me disse que, mas quem que disse, gente? Alguém me falou, alguém não sei o quê. E aí eu tomo uma decisão. Ah, a minha decisão é que eu vou agir em função de uma dúvida e de alguém disse que. Olha o mundo que eu estou no mundo de Netuno. De repente, aquilo cria toda uma confusão, muitas vezes pode durar, sei lá, anos, as coisas se arrastando, não é verdade? E de um dia a gente vai descobrir que nada daquilo era real. Era tudo fruto da minha loucurinha, que todos nós temos. Todos nós temos essa loucurinha. Mas quando o Netuno faz um aspecto mais desafiador, a loucurinha pode aumentar. E aí a gente pode ficar, às vezes, até obcecado com aquela ideia. Você fica muito sugestionado. Aquilo começa a entrar como uma sugestão. É como se o ambiente te influenciasse e entra aquela energia em você. Mas muitas vezes é porque nós abrimos o campo. A gente abriu para absorver aquilo que eu falei antes. Fica tudo numa panela, tudo misturado. Então a gente precisa de muito senso, né, critério, para fazer essa separação. Olha, isso é meu, isso não é meu. Então não é meu, eu não posso ficar absorvendo uma coisa que não é minha. É algum sentimento que eu fui na rua, peguei ali na rua. Então eu tenho que eliminar isso de mim. E aí, Vênus, quadratura Netuno, funciona muito bem para qualquer exercício de limpeza, qualquer exercício de clareza. Eu preciso enxergar a realidade. Então a gente se esforça e aí a quadratura traz bastante energia para a gente poder enxergar as coisas com mais clareza. Mas se eu não quero ver, ele vai confundir. Vocês entendem qual é o ponto? Se eu não quero ver, se eu fico fazendo esse jogo de não, eu tenho certeza absoluta. Ah, eu tenho certeza. Não temos, mas a gente fica achando isso, nós estamos fazendo o quê? O jogo do desafio. O jogo negativo. Mas para enfrentar o que é o negativo, que seria a quadratura, eu tenho que fazer o jogo que vai driblar isso. Aí eu tenho que entrar com um senso de realidade. Eu tenho que me questionar, eu tenho que ter amigos que vêm e batem às vezes na nossa cabeça e falam, para de viajar na maionese, entendeu? Para de viajar. A gente precisa ter os guias que às vezes falam assim, não está acontecendo nada, ponto. Precisa, não é verdade? Que às vezes os guias da nossa vida vêm para falar, isso é tudo fruto da sua cabeça? Aí a gente sai do terreiro, né, com raiva. Ó, tudo que acontece. A gente sai porque fala, pô, ele não me entendeu. Ao contrário, ele entendeu tão bem que ele está te ajudando. Ele está te ajudando a enxergar a realidade, não a ficar no delírio de Netuno. Então, eu dei essa pontuada porque isso acontece quando a gente tem esses aspectos com Netuno em vários campos da vida. Não é só no campo espiritual, religioso, é em tudo. É no trabalho, é dentro das relações afetivas, muitas vezes marido, mulher, né? A gente cismei, né? Nos amigos, na família, e não está acontecendo aquilo, gente. Então, é importante a gente ter, às vezes, esse critério e esse sangue frio, porque Capricórnio traz uma ideia desse sangue frio, da gente conseguir ter esse discernimento, essa estrutura. E ter a coragem, e é um mês para ter bastante coragem, que a gente tem Marte realmente bem aspectado durante o período todo, para a gente se questionar mesmo, para a gente duvidar da gente mesmo. Tem momentos que a gente tem que duvidar da gente, e tem momentos que a gente tem que acreditar na gente. E isso é uma linha muito tênue entre um e o outro. Então, quando tiver quadraturas de Netuno, é um bom momento para você duvidar da nossa loucurinha. Você fala assim, será que é isso mesmo? Eu acho, talvez não, e eu não vou tomar isso como verdade absoluta. Eu vou captar, eu vou anotar, e eu vou esperar. Eu vou esperar aquilo se concretizar ou não. Se não se concretiza, é porque eu estava num delírio mesmo. E se concretizou, tá, tudo bem, eu percebi certo. Mas não é muito mais, assim, ponderado agir dessa forma? E você está evitando, às vezes, muitos problemas futuros, tá bom? A gente está saindo da impulsividade e tendo aquela sabedoria capricorniana, que é a sabedoria da paciência também. Esperar um pouquinho, deixa as coisas se acomodarem, não vamos pegar aquilo logo de cara. Então, dia 19 de janeiro, fiquem atentas, tá? Cuidado com isso, tá bom?
E dia 20 é um dia muito especial, né, Alexandra? É muito especial, por vários motivos. Vários motivos. Mas a gente tem, um dos motivos é que a gente tem o Plutão entrando no signo de Aquário. Então isso é um marco importante nessa alunação de Capricórnio? Porque Aquário e Capricórnio. Então, dois signos que nos ajudam a quebrar padrões, como eu falei na sua visão, e ajudam a gente a inovar, ajudam a gente a trazer coisas novas, a se libertar. Então, a gente está com uma potência esse mês, e nessa alunação, de identificar padrões, agora, essa semana, até o dia 20, identificar. Todos os aspectos, até lá, vão nos ajudar a identificar. Então, vamos lá, vou falar alguns aí para vocês irem anotando. Então, dia 12, amanhã a gente tem o aspecto de Marte, Trígono, Júpiter. Dia 15, a gente tem o Sol, Sextil, Netuno. Depois eu dou uma resumida. Dia 18, a gente tem Mercúrio, Sextil, Saturno. Dia 19, a gente tem Mercúrio, Trígono, Júpiter. E dia 20 de janeiro, a gente tem o Sol conjunto Plutão e o ingresso de Plutão no signo de Aquário. Essa sequência, tá? Essa sequência, se eu pegar isso tudo, colocar no liquidificador, misturar, eu posso trazer essa interpretação de energias que nos ajudam a identificar o quê? Pensamentos ruins, pensamentos negativos, padrões que estão obsoletos, principalmente, tá? Padrão mental que não está ajudando a gente a crescer, a evoluir. Então, identificar isso com calma, com paciência, com tranquilidade, sem o alvoroço, mas com mais tranquilidade, e a gente vencendo aquela ideia depois do dia 19, que vem junto com os bons aspectos, Vênus, quadratura Netuno, a gente identificando, nós vamos ganhar a partir do dia 20 a força necessária para dar o rompimento nesses padrões. Fazer um trabalho de romper. E às vezes é simplesmente mudar um caminho. Você está acostumado a pegar seu carro, fazer um caminho o tempo todo, todos os dias o mesmo caminho. Você pensa assim, eu tenho que mudar esse caminho, mas não muda. Eu tenho que mudar essa trajetória. Mas é mais fácil. Já estou acostumada. Olha os nossos condicionamentos. Estou acostumada. E se eu errar depois? Eu faço um novo caminho, vou errar. Eu estou atrasada. Melhor eu fazer o mesmo caminho, porque eu estou atrasada. Então, chega essa força aquariana, ela fala assim, hoje vou mesmo fazer um novo caminho. E não quero nem saber se eu estou atrasada, se eu já não sei. Se eu me perder, me perdi, vou chegar atrasada mesmo. Isso é aquário. Então, essa força que rompe um padrão, eu dei um exemplo bobo do dia a dia, mas às vezes é isso. São coisinhas pequenas, gente, não é uma grande coisa. Coisas pequenas, né? Então, o pessoal acompanha o perfil da Alexandra e vê ela falar do Colégio Rompe Mato, do trabalho que ela faz, vê aqueles vídeos lindos que ela coloca ali, das oferendas, dos guias, e aí a pessoa fala assim, nossa, que lindo, eu acho que eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, mas nunca vai, entendeu? Então, quando o Plutão entrar em Aquário, gente, coloca na sexta-feira ali o seu dia e fala, esse é o dia que eu vou romper esse padrão, e eu vou lá, eu vou aprender, eu vou conhecer, vou ver o que é, vou vivenciar algo que eu nunca fiz na minha vida. Isso é Aquário. Que eu nunca fiz. Então, aquilo que a gente nunca fez, às vezes, guarda uma grande promessa de felicidade, sabia? E às vezes a gente deixa de lado, porque nunca fez mesmo. Mas se nunca fez, a gente nem sabe se é bom, se não é. Não dá nem para formar uma ideia a respeito. Então, Aquário é o signo que ajuda a gente a viver coisas que são novas, a fazer coisas que a gente nunca fez na vida e a vivenciar uma experiência para depois tirar uma conclusão. E é um signo que se recusa a ouvir o outro nesse sentido. Então, se você chega para essa força aquariana e fala, mas olha, eu fui e eu achei isso, isso, isso. O Aquário falaria assim, tá bom, eu acatei a sua ideia, agora eu vou para ter a minha ideia sobre isso. Esse é o Aquário, gente. Então, por isso que liberta, por isso que rompe padrão. Porque se recusa a só ouvir o que já está estabelecido. Entendem o que é romper um padrão? Padrão é algo que repete e todo mundo já conhece. Uma opinião que todo mundo fala a mesma coisa. E eu só repito. Então eu falo assim, minha família toda acha isso, eu também acho. Isso é um padrão, repetir, um condicionamento. O Aquário falaria assim, mas o outro acha isso. O outro viveu isso, o outro tirou essa conclusão. Agora eu preciso ir lá naquela situação
e tirar as minhas conclusões. Só eu vivendo é que eu posso saber se é bom ou não. Entendem o que é essa força aquariana que está chegando? Está chegando primeiro porque o mês vai virar no aquário a hora que o Sol entrar no signo de aquário, que entra no dia 21 de janeiro. Esse é um primeiro ponto, todo ano acontece isso. Todo ano a gente tem essa virada do Sol entrar em aquário. Mas não é isso só que eu estou falando. Estou falando desse Plutão ingressando em aquário e ficando 20 anos aí. Certo? Sim. Falando de um período de longo prazo e que depois, daqui a um tempo, nós vamos ter outros astros também chegando nesse signo, certo? Também intensificando. E Plutão ingressando no signo de aquário esse mês, ele dá um reforço da grande conjunção que já aconteceu no finalzinho ali de 2021, de Saturno conjunto Júpiter em aquário. Então, nós já tivemos um marcador do tempo quando essa conjunção de Saturno e Júpiter aconteceu no signo de aquário. Esse Plutão agora em aquário vem para reforçar tudo isso. Vem para dizer, olha, realmente agora é isso aí. E é isso o quê? É o exemplo que eu dei agora há pouco. Coisas que a gente precisa vivenciar para pegar as nossas próprias experiências. Tá bom? Aí, gente, na segunda metade, então eu falei da primeira metade, que a gente tem que tomar cuidado, né? Com essas ilusões, erros, julgamento e atenção com as parcerias, tá? Vênus quadratura Netuno é um aspecto que também chama atenção para as questões de parceria. Pode ser relacionamento afetivo, pode ser relacionamento profissional, pode ser a própria parceria de negócios, tá bom? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque as mesmas ilusões que a gente tem com a gente mesmo, a gente pode ter com uma possível parceria que a gente acredita que está tudo certo. E de repente, não é que não está certo, é que a gente não está vendo algum aspecto. Tá bom? Às vezes é isso, está lá se escondendo algum aspecto que vai atrapalhar lá na frente. Então é melhor enxergar esse aspecto e dizer assim, bom, beleza, estou vendo isso, não gosto muito, mas eu estou enxergando e eu posso então controlar melhor o processo. Né? Então não significa que esse aspecto pode atrapalhar, pode trazer parcerias ruins, mas a gente precisa enxergar, fazer o esforço e não ter ideias a respeito, ficar com ideias ali, ilusões que não condiz com a realidade, tá bom? E daí, gente, que mais? Atenção, na segunda metade a gente tem a outra atenção. Então, na segunda metade do processo, a gente tem aspectos de imprevistos, decisões precipitadas. Então, no dia 27 de janeiro, então já na segunda metade aí do processo, a gente tem o Sol fazendo quadratura a Júpiter, no dia 27, a gente tem no dia 8 de fevereiro, portanto, bem no final do ciclo, o Sol fazendo quadratura Urano. Esses dois aspectos, os dois com o Sol, tá bom? Os dois pegando o Sol, qual o cuidado? Cuidado é que a gente se excede. Cuidado é que a gente se excede. A gente quer fazer tudo, ou senão a gente acha que tem que decidir. É um aspecto um pouco parecido com aquela ideia do julgamento. Então a gente fica com as verdades absolutas, só o Júpiter. Então as verdades absolutas, não, é isso, é absoluta certeza. Então, e julga uma situação e decide. E decide de forma ou excessiva, ou não avaliou direito, ou julgou dessa forma muito rápida, e depois vem só Urano, que aí sim, aí é o imprevisto, aí é aquela questão da gente ter muita pressa para decidir. Então, se você faz isso com atribulado, lógico que a tendência é cometer erro. Então, a tendência da gente, usando esses aspectos, cometer algum erro é maior. Agora, o que a gente tem no meio disso? Entre o dia 27 e ali o dia 8, a gente tem ótimos aspectos, que vão dar uma balançada, uma equilibrada nessa tendência aí negativa de decidir de forma precipitada. Então, a gente tem o Vênus com Saturno muito bem aspectado, temos Mercúrio e Urano, depois eu faço o liquidificador aqui. Mercúrio e Urano, a gente tem Vênus, Júpiter, temos Marte com Urano e temos Mercúrio com Netuno. Então, aqui, gente, juntando tudo isso, primeiro é a nossa capacidade de trazer o que é o velho, ou seja, as coisas que a gente já vem fazendo, nossa rotina, por exemplo, e junto com aquilo que a gente já está dando certo, a gente conseguir eliminar o que não está dando certo rapidamente e colocar coisas novas, soluções criativas,
avançar, correr, produtividade, aspectos que ajudam a ter produtividade, aspectos que ajudam a ter mais rentabilidade, mesmo, de dinheiro inclusive mesmo, tá? Então, Vênus, Júpiter, aspecto muito favorável ali no dia 28 de janeiro. Então, esse final de janeiro é um final bem próspero, bem auspicioso, cheio de oportunidade para a gente visualizar, para a gente sinalizar, com muita energia, desde que a gente vença os aspectos, né, de ter que tomar decisões rápido e ser precipitado ou fazer erros de avaliação. Então, se eu juntar tudo que eu falei até agora, uma maneira de lidar com essa alunação em Capricórnio é a gente pegar a ajudinha do Saturno mesmo. É o planeta Saturno que está muito bem ali posicionado. E falar, olha, eu quero sair, eu quero parar de viajar na maionese, quero enxergar a real. E lidar com a realidade, com o possível. Às vezes não é o que a gente gostaria, que a gente gostava que acontecesse. É o que é. O que que é? Ah, é isso. Então, com aquilo que está na minha mão, realidade, eu posso fazer algo que eu adoraria fazer. Agora, se eu não enxergar essa realidade, ficar só na viagem, eu vou não só viajar muito, como eu não vou realizar o que eu gostaria. Então, o antídoto para esse processo todo é você ficar com os pés no chão, mesmo, e enxergar as coisas. Porque aí todos aqueles aspectos favoráveis começam a fluir com facilidade se a gente tiver essa postura bem capricorniana. Então, é um mês que o próprio regente está favorável. Então, ele podia estar em desafio, mas ele não está, ele está favorável. Significa que ele está dando toda a força para a gente encarar esse processo com essa realidade e fazer as inovações que a gente precisa fazer. E a coragem está envolvida no mês também, porque a gente tem muitos aspectos com Marte bem positivos. E Marte é a coragem. Então, é a coragem de fazer, é a coragem de ousar, é a coragem de fazer essas coisas diferentes. É a tal da coragem de falar, quer saber, essa sexta-feira eu vou lá, entendeu? Ou se não, eu tô aqui e falo, eu quero fazer uma mapa astral, mas eu quero tanto fazer. Mas alguém me disse que não é bom, que não sei o quê, que faz... Vai lá e faz, gente. Marca aí comigo a consulta, entende? Às vezes a gente está só sonhando e falando, eu quero, eu vou, mas não faz. Então, o que precisa às vezes? Não é um impulso do outro, não é às vezes o outro falar, vai, eu vou junto. Não, é uma decisão interna de romper um padrão. Então, se a gente entender as dificuldades como padrões que estão ali repetidos na nossa vida, vai ficar mais fácil lidar também com isso. Então, um bom exercício é o que está padronizado na minha vida e não é bom. É com ele que eu vou tratar agora. O que está lá? Eu estou fazendo toda vez e não é legal. Mas eu faço porque eu estou acostumado. Já estou acostumado a fazer. Então, procrastinar muitas vezes, ou negar a sua necessidade emocional, né? Então, tudo isso daí é o que a gente tem que pôr numa lista para trabalhar com sabedoria. É o trabalho do mês aí da alunação em Capricórnio. Certo? E dia 9 a gente se encontra de novo. Quer dizer, dia 9 é a alunação, mas qual que é o dia que a gente se encontra? Dia 9, nem eu. Não sei, mas a gente se encontra então na próxima. Alguém tem aí o calendário que diga o plano. Alguém tem? Porque a gente vai, olha, a próxima lua nova, então, é no dia 9 de fevereiro, é a lua nova de Aquário. Então, a gente está com esse processo, Capricórnio para Aquário, do dia 11 de janeiro a 9 de fevereiro, tá bom? E aí a gente se encontra novamente, aí sim, para falar da lunação em Aquário. Mas quando a gente for se encontrar, o pessoal tem que ter feito a lição de casa. Porque senão, o que nós vamos mudar? Se a gente não identificou os padrões. Tem que identificar todos eles agora. E começar a trabalhar para rompê-los. Quando vier a força aquariana maior. Certo? Que mais? Gente, perguntinhas? Deixa eu ver aqui, ó. Tá dando um pouco de ruído no microfone, mas nada grave. Ai, meu Deus, eu vi agora só, Lê. Eu não sei, esse microfone não tá bom. Vou ter que comprar outro. Pronto, tá vendo? Isso aí já tá um padrão repetitivo na minha vida. Todo mundo tá falando desse microfone, eu vou ter que comprar outro. Mas se calhar é de raspar na Eu não sei. Então, eu fiz assim na astrovisão, deu uma melhorada, mas pode ser que seja isso. Aí, na camisola. Pode ser. Acho melhor você falar do ritual, né? Depois eu já falo do oráculo do mês.
precisamos de sabedoria agora neste mês, não é verdade? Quem nos dá sabedoria, quem nos traz maturidade, quem nos traz razão é Nanã, trono feminino da evolução. E nós precisamos, para evoluir, precisamos de nos aperfeiçoar, de mudar, de nos lapidar. Então vamos aproveitar esta força de Nanã. O que é que podemos fazer? Podemos fazer o nosso banho de ervas com camomila, por exemplo. A camomila para fazer o nosso banho de ervas da cabeça aos pés. Depois podemos riscar um símbolo aberto de Nanã, que é a lua, não sei se se vê, a lua. Sim, se vê. Usamos uma vela lilás. Quem gosta dos cristais pode pôr uma ametista ou pode pôr uma ametrina, para depois a ametrina pode pôr junto do local de trabalho para ajudar aqui a clarificar o pensamento. Toma o banho, risca ali o símbolo de Nanã, a lua, acende a vela lilás e pede a ajuda de Nanã, então, para decantar tudo aquilo que está a atrapalhar os nossos vícios, os nossos equilíbrios, as nossas emoções que não estão muito positivas, pede para ela decantar tudo isso no barro e nos trazer, então, a maturidade e a sabedoria que nós precisamos para tomar as melhores decisões que nos vão ajudar a evoluir. É um ritual simples, não exige grande material e não tem contraindicações, qualquer pessoa pode fazer, sendo de um bando ou não, tendo fé e acreditando que há poderes superiores, pode fazer. Muito bem. Tudo a ver mesmo com essa alunação, viu? De Capricórnio. Tudo a ver mesmo. Viu, gente? Olha que legal. E é a lua, olha o símbolo que legal que é, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, o grau que a gente tem essa alunação, que acontece, é o grau 21 de Capricórnio. Né? 20 e poucos, a gente arredonda para o grau 21. Então, a imagem desse oráculo é interessante, ó. É uma prova de revezamento. Eu vou ler aqui, depois eu leio a mensagem, tá? A prova de revezamento é algo que nos remete a uma antiga crença que dizia que colocar o pé em determinado lugar implicava tomar posse dele. A imagem nos faz pensar que, de vez em quando, é necessário apoderar-se de um lugar, depois de outro e assim sucessivamente. Por outro lado, o típico dessa modalidade esportiva é o fato de cada atleta encarregar-se de uma parte do trajeto, exigindo com isso esforço coordenado dos participantes. Trata-se então de somar esforços para alcançar uma meta comum. Certo? Então esse é o oráculo, o símbolo, né? O símbolo do grau 21 de Capricórnio. A mensagem é momento de avançar no que diz respeito àquilo que você está buscando. Avançar. Olha só essa força toda de execução, tá? De fixar-se num projeto que possa ser alcançado, ou seja, lidar com a realidade que existe, não é com a nossa imaginação, com o que eu queria, é com aquela realidade, aquilo que pode ser alcançado gradativamente. Sugere-se como mais propício o trabalho em grupo. Então, a questão aí da colaboração, das parcerias, está dentro desse símbolo. E a ideia-chave é avançar. Então, não tem como escapar de uma força de execução capricorniana como a gente está agora, tá? E aí... É para fazer. É para fazer, gente, é para fazer. E é para lidar com aquilo que está atrapalhando. Então, esse ritual é bem poderoso, gente, para lidar com aquilo que está atrapalhando, é decantar mesmo, não é? Aquilo que não está, identificar esse padrão e pedir para ser identificado e decantado, ou seja, tirar da frente aquilo que não está deixando se avançar. É agora para fazer isso. E aí a gente tem o Sol ingressando no signo de Aquário, então a gente vai iniciar. A Lua é um cenário, né? Um calendário. O Sol é um outro calendário. São os dois que a gente utiliza para fazer a previsão. E o calendário solar, agora dia 21
de janeiro, o Sol, então, começa a nova trajetória no signo de Aquário. Portanto, inicia a turma dos aquarianos. Cadê os aquarianos aqui? Porque começa o período de aquarianos. A gente ainda está com os capricornianos, mas depois do dia 21, Aquário. Então, naquela missão do signo, a ti, Aquário, dou a missão de abrir os olhos do homem para novas responsabilidades. Por isso terás o conceito do futuro e do amor fraternal. Sentirás a solidão dos que vivem à frente do seu tempo, pois não lhe permito personalizar o meu amor. Viverás livre para que possas servir a humanidade renovando a minha criação. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da rebeldia para dominares, e como bênção, concedo-te o dom do progresso. Agora vai e cumpre a tua tarefa. Então, tá vendo por que esse período da lunação de Capricórnio, logo em seguida o Sol ingressa em Aquário, é um período que a gente tem que baixar mesmo, assim, romper mesmo aquilo que está obstruindo o progresso? Porque é o único mês do ano que acontece isso. É agora em janeiro. Janeiro é um mês que a gente tem as duas coisas acontecendo, a lunação Capricórnio e o Sol ingressa em Aquário. Sempre acontece nesse período. Então, é o período. Se eu quero avançar na vida, eu tenho que usar bem o mês de janeiro. Eu tenho que usar bem esse mês de janeiro, porque não vai ter outro mês que a gente vai ter essa força de Capricórnio e Aquário juntas. E aí nós temos o agravante disso, que eu entendo como uma coisa boa e positiva. Plutão ingressando em Aquário. E isso não estava o ano passado, isso não estava o ano retrasado, isso não estava nos últimos 240 anos. Isso está agora com Plutão ingressando em Aquário. A última vez que ele ingressou em Aquário, agora é, a última vez que ele ficou ali um tempão em Aquário, foi lá na Revolução Francesa. Nós estamos lá atrás, agora ele está voltando para essa posição de Aquário. São trânsitos muito lentos. E também não é uma coisa que liga e desliga, né? Entrou dia 20, dia 21 sai. Não, ele entra dia 20 e fica 20 anos. Né? Então é um período da humanidade, um período para fazer esse exercício. Muitas coisas precisam ser eliminadas para haver um progresso da humanidade, em todos os aspectos. Por isso que acelerou a tecnologia. Está vindo, desde o ano passado acelerou. Quando ele ingressou em Aquário, durante 3 meses, veio a história do ChatGPT, o ano passado. Todo mundo falando do ChatGPT, da inteligência artificial. Aí ele recuou, voltou para Capricórnio, as pessoas, isso não funciona, isso é porcaria, isso ninguém quer saber mais. Agora, está todo mundo falando de novo. Né? E vai avançar, a gente vai ter que ter, então, legislação, perguntar, entender como isso pode ser usado de uma forma para beneficiar a sociedade, não atrapalhar, como cada indivíduo pode colaborar, como a gente pode entender melhor, mas não dá mais para negar, vai vir, vai estar emplacado já, não tem como voltar mais atrás. É só avanço agora. É só para frente. É só para frente. Mas a ideia é como a gente pode se beneficiar, ou seja, usar essa tecnologia, se for o caso, não só da inteligência, mas tudo que vier com o Aquário agora. Tudo que vier com esse momento, para a gente se beneficiar. Não ser uma coisa que vai atrasar, vai voltar no tempo. Mas vai haver o quê? A resistência. Muita gente vai ter o quê? A vontade de voltar no padrão antigo. E vai ter, e vai falar, não, isso é ruim, isso é... Porque sempre teve. Toda vez que aconteceu esse processo, sempre foi. É só a gente estudar a Revolução Industrial, que foi perto ali da Revolução Francesa, para entender. As pessoas quebravam as máquinas, quebravam as fábricas, diziam que aquelas máquinas era tudo coisa do mal, que aquilo ia acabar com a humanidade, e não acabou com a humanidade. Né? Agora é a mesma coisa, tudo isso também vai ter resistência. Isso é do mal, isso é ruim. E a gente tem que, lembra das ideias e da loucura, da loucurinha netuniana? O que a gente tem que fazer é separar, é falar, bom, peraí, o que isso traz de bom? O que isso não é bom? Então, é saber separar, é saber trabalhar, é saber usar. Porque é um recurso, e não tem como voltar mais atrás. É só avanço agora. Aproveitar o lado positivo. Isso. E ver como que a gente faz para ficar bem no meio de toda essa novidade.
É entender que a gente também vai ter que se esforçar para trabalhar com isso, ou para melhorar a nossa vida por causa disso. Os empregos, as mudanças. Então, começa um período de muitas mudanças, mas não são coisas rápidas. São coisas que vão demorar. Então, eu entendo isso, é um novo processo da humanidade. Mas existe um marco, né? Um marco assim, ó, inicia. E a gente tem esse marco agora, no dia 20 de janeiro, para dar o ar da graça novamente ali, nesse signo de Aquário. Depois ele volta um pouquinho, mas assim, bem sutil, a volta a Capricórnio, bem sutil, e engata novamente e fica aí 20 anos. É para ficar. Certo? E aí, gente, perguntinhas? São As dúvidas. muito quietinhos aqui, vocês podem falar, viu? Oh, olha. Então a gente pode finalizar, né? Não nos fazem perguntas. Pois é. Olá, Anabela, tudo bem? Boa noite. Boa Então, noite, deixa eu só avisar a turma que a live fica aqui, né, no seu perfil. Fica. E depois, gente, eu coloco também lá no YouTube, fica lá também. Então, vocês podem assistir aqui no perfil Pipocas da IP, ou podem ir lá no meu canal, no YouTube, meu nome, Patrícia Ungarelli, vocês acham lá o meu canal. Não tem só a live de iluminação, mas tem outras, tem a live de astrovisão, fica tudo lá também, tá bom? Tem bastante conteúdo. E se vocês quiserem, eu deixei no começo aqui do chat, eu sei que não é um link clicável, mas eu coloquei o link lá em cima para vocês entrarem no Teleastro. Teleastro, nosso grupo lá de Telegram, para vocês, antes de virem para a live de lunação, vocês passarem lá, tem que entrar, tem que ingressar ali no grupo, é gratuito, mas para vocês pegarem o material que a Alexandra faz, bonitinho, todo mês, o planner, tá bom? Para vocês virem para a live com o planner já direitinho. Então tá lá, tem que entrar lá. Se quiser deixar o link aí outra vez. Deixar aqui de novo, tá bom, gente? Tô colocando aqui, ó. Eu sei que ele não é clicável, então não adianta vocês vão ter que copiar, né, esse link e entrar depois lá no Telegram. Mas entrem, porque todo mês, né, 2 dias antes ou na semana que a gente vai fazer a live, a gente coloca o material lá, para vocês baixarem e virem preparados para fazer live de iluminação. Aliás, é o combo de live, né? Tem a outra live anterior, a Astrovisão, e vem a live de iluminação. Então é um dia de combo de live, para anotar tudo que vocês puderem se preparar o mês inteiro. Tá bom? Totalmente, porque é tudo organizado. É verdade. Então é isso. Podemos aí finalizar. Terminamos então a nossa live hoje e vamos daqui a um mês estar de volta com a alunação em Aquário. Aquário. Isso aí, gente. Um ótimo mês para vocês. Obrigada, Alexandra, viu, pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Boa noite. Beijinhos. Tchau, tchau.